ter problemas ali com a gestão do tempo. Tá? Então, bom dia a todos, né? Quem já está presente, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos presente a Rosane, que é minha tutora. Bom dia. Ela vai acompanhar hoje a nossa reunião. Bom dia, uma excelente reunião para vocês, tá? Prazer estar aqui. E o restante do pessoal ali vai entrando, porque eu já dei uma chamada ali no WhatsApp. Então, vamos lá, pessoal. Dando início à nossa reunião 2, vamos iniciar aqui o trabalho com o nosso tema. Deixa eu compartilhar aqui. Bom dia, Daniele. Reunião 2, liderança pedagógica e planejamento estratégico. Então, nós vamos iniciar a sequência agora dos temas, né? Nossa primeira reunião foi o acolhimento, né? Onde nós nos conhecemos, entendemos todo o mecanismo do funcionamento dos formadores, e agora damos sequência a nossos trabalhos aí dos temas em que estaremos fazendo aí o percurso da nossa jornada do grupo de estudos. Lembrando, né, do nosso trabalho, né, como protagonista dessa temporada, lembrando, né, da questão ali do que nós já conversamos na reunião, na nossa primeira reunião, da câmera, né, para deixar registrada a presença, conforme está previsto no manual do cursista, e preferencialmente a gente estar participando também de um computador, tá? Por conta aí de algumas atividades que a gente vai estar desenvolvendo, conforme eu tinha explicado também para vocês, e que a gente precisa fazer algumas leituras, organizar algumas atividades, e que vai ser essencial a participação ali com o computador, tá? Senão fica muito difícil de vocês conseguirem fazer leituras e até de organizar as atividades. Tranquilo? A nossa agenda de hoje, nós vamos ter aqui o acolhimento, né? 5 minutos. Nossa experiência, que nós vamos partilhar algumas ideias aqui da nossa experiência, do tema que a gente vai trabalhar, 10 minutos. Fundamentando a prática, 15 minutos. Teremos o nosso em ação, no total de 35 minutos. Queremos te ouvir, 10 minutinhos, que eu vou disponibilizar para vocês no chat, né, o Forms, que é aquele momento final em que vocês vão contribuir conosco, né, contribuindo ali, falando da percepção que vocês tiveram da reunião de hoje, e depois o para concluir. E o objetivo dessa reunião, né, é que os membros das equipes gestoras, como principais líderes das escolas, podem ser os catalisadores de mudanças que envolvam todos os demais atores. Sua atuação é essencial em qualquer contexto, mas, ao mesmo tempo, o contexto importa, podendo facilitar ou dificultar seriamente a transformação desejada. Nesse sentido, o objetivo do nosso encontro é compreender o papel do pedagogo enquanto líder no processo pedagógico em seu contexto escolar. Então, nós sabemos qual é o papel, né? Nosso papel fundamental. E nós sabemos que nós não funcionamos também sozinhos, né? Nesse contexto escolar como um todo. Cada componente de uma estrutura escolar possui a sua peça, né, fundamental para o funcionamento de todo o contexto. O trabalho, gente, ele não é fragmentado, né? Nenhuma peça, nenhum colaborador funciona sozinho no contexto. Nem o corpo docente, nem o corpo discente, né, os alunos, nem o pessoal, né, da secretaria, nem o pessoal da limpeza. Então, nós não temos
fragmentos funcionando, nós temos os contextos funcionando como um todo. E nós, né, como nós estamos inseridos aqui no curso Pedagogo em Foco, nós temos que entender o contexto, né, da inserção do pedagogo enquanto líder no processo pedagógico, no contexto escolar, e entender todas as nossas demandas e como elas estão atribuídas nesse contexto, inerentes a todos os outros integrantes dessa equipe. E como que isso funciona no todo, né? E nós não estamos sozinhos. Apesar de, às vezes, a gente ter aquela impressão, né, que a gente, às vezes, está sozinho. Não estamos sozinhos. Nós temos vários integrantes que estão ali conosco e nós temos um funcionamento num contexto geral como um todo. Mas somos uma peça-chave nesse funcionamento. E é certo que na escola nós temos muitos desafios. E ao início do ano letivo, além dos desafios que nos esperam, também rememoramos aos que não foram superados no ano letivo anterior. Nesse contexto, a presença da liderança pedagógica faz a diferença, tanto na condução do trabalho educativo, como também no alinhamento das estratégias que serão implementadas. A postura dos líderes da equipe gestora dará o tom de todos os encaminhamentos que serão realizados em 2025. Então, a gente tem várias situações, né, gente? Quando a gente pensa que a gente finaliza um ano, né, na verdade, a gente não está findando um ano totalmente, né? Para o aluno, de repente, a gente tem que finalizar o ano para esse aluno, dando o parecer dele estar aprovado, reprovado ou aprovado por conselho. Ele precisa desse resultado final, né, desse parecer final. Só que não termina aí. Na verdade, a gente vai ter uma continuidade de algumas demandas que ficaram nesse ano para o ano seguinte, fora os desafios que virão do ano seguinte, que a gente vai ter que dar continuidade junto com o que ficou do ano anterior. Então, não é só findar um ano com um resultado pronto e acabado, e aí iniciar um ano seguinte, um ano novo, com novos desafios. Não, a gente tem um desafio de carregar algo, demandas que ficaram de repente, em aberto do ano anterior, que a gente precisa dar continuidade no ano seguinte, com novas propostas que vão ter que ser dadas em devidos encaminhamentos, né, para o ano seguinte. Né? O aluno, por exemplo, que ficou retido, tá, ele ficou retido, esse é o resultado dele, esse é o resultado final dele. Tá, mas o que a gente vai ter que fazer com esse aluno para o ano seguinte? Isso ficou em aberto. Qual que é o encaminhamento? É um aluno que tem laudo, a gente vai ter que pôr ele num... Ele vai ter que frequentar a sala de recursos, se ele tem laudo, vai ter que frequentar a sala de recursos, tá? Mas a mãe não pode levar ele na sala de recursos. E daí, o que a gente tem que fazer? Então, são vários desafios. Então, não é uma coisa que vai ficar pronta, acabada. Então, nós temos planejamentos que eles não ficam prontos e acabados. A gente precisa dar uma sequência. E nem sempre essa sequência, ela é linear. Muitas vezes ela é meio conturbada no meio do caminho. Ela não é simples. Ah, ele vai frequentar a sala de recursos, beleza. Faz o bilhete de convocação lá, manda para os pais e beleza, ele vai frequentar a sala de recursos. E aí a gente recebe uma negativa do responsável. Ah, não tenho como levar. Não, ele não vai frequentar, porque o meu filho ele não tem problema nenhum. Os pais não aceitam. E aí, como é que a gente vai trabalhar com esse aluno? O aluno não tem laudo, ele tem uma defasagem de conteúdos, né? Ele foi aprovado por conselho de classe, né? Mas a gente precisa pôr ele, então, no programa Mais Aprendizagem.
para tentar trabalhar as dificuldades que ele tem, né? Então, vamos mandar o bilhete de convocação lá para que o aluno frequente o programa Mais Aprendizagem. Beleza. Tem aluno que os pais dão uma devolutiva, ele vai frequentar, maravilha. Mas também não é tão maravilha assim. Às vezes a devolutiva dele, né, a resposta que ele tem, não é, ele não evolui. Então, são várias situações e várias situações que a gente vai tendo ao longo do ano que requer um planejamento, né? Situações que ficaram pendentes do ano anterior que a gente precisa dar seguimento no ano seguinte, fora as ações que vão surgir para o ano seguinte. Então, vejam como as situações, as demandas, elas vão surgindo e a gente vai organizando o planejamento junto com os professores, junto com a equipe gestora, e a escola vai caminhando. Mas é uma demanda muito grande. E é nessa sequência que nós vamos discutir mais sobre essa questão, fazendo a leitura de uma metáfora, gente. Mentalidade de guerreiro, tá? Vou fazer a leitura para vocês aqui, dessa metáfora, em que nós vamos refletir um pouquinho mais sobre toda essa demanda do trabalho pedagógico. Como eu falei para vocês no início, não é um trabalho fragmentado, isolado, sozinho. É um trabalho em conjunto com os docentes, com todo o contexto, com toda a estrutura escolar. Mas nós estamos no curso Pedagogo em Foco. Então, nós vamos refletir acerca da nossa demanda, daquilo que nós estamos acompanhando e daquilo que nós estamos requerendo como objetivo, para que o nosso trabalho tenha algum significado. Então, vamos lá. Mentalidade de guerreiro. Vou fazer leitura para vocês. Certa vez, num pequeno reino antigo, havia um rei que, pasmem, era amado por todos. Este buscava justiça e igualdade aos seus. Seu reino era próspero e seguro. O rei gostava de visitar aldeias e acompanhar tudo o que por lá acontecia. Contudo, por um infortúnio, surgiu repentinamente um dragão. Este dragão importunou gradativamente o reino. Inicialmente, esse dragão avançou sobre os rebanhos. Atacava, dispersava todos os rebanhos. Havia rebanhos de gado, ovelhas, cabras, porcos e outros animais domésticos. Nenhum era poupado. E por falta de combates ao dragão, cada vez mais ele se sentia confiante em causar pânicos. Em pouco tempo, sua audácia foi criando proporções cada vez mais incômodas. Passou não só a atacar os rebanhos, como também a destruir casas nas aldeias, e depois passou a atacar os próprios camponeses. E chegou ao ponto de todos se revoltarem contra o rei, a fim de o pressionar para buscar uma solução antes que ficasse pior do que já estava. Pois bem, o rei, aflito, sem soluções, convocou seus sábios conselheiros para discernir uma solução efetiva. Seu sábio mago deu-lhe uma seguinte sugestão: caro rei, realize uma maratona de jogos entre seus mais bravos e fortes guerreiros. Escolha os mais capacitados. Depois deles, instrumentos poderosos para ir ao encontro do dragão e interromper esse ciclo de medo e destruição. Assim foi realizado. Dentre todos os mais bravos guerreiros, todos concordaram que havia dois bravos guerreiros que juntos poderiam interromper o terror causado pelo dragão. A esses dois significativos guerreiros, além da esperança neles depositados, foi-lhe conferido flechas com setas cuja ponta comportava um veneno poderosíssimo, tão potente que a única flechada seria capaz de imobilizá-lo. Pois bem, a dupla de guerreiros colocara-se a encontrar o dito dragão. Nesta busca, a dupla encontrou, no alto de uma montanha, a caverna onde o dragão se escondia. Com diligência e cautela, ambos com arco e flecha em mãos, se colocaram em aproximar na entrada da caverna. Tão logo o dragão percebeu o cheiro dos guerreiros e prontamente se movimentou para afugentar os intrusos.
E daí deu-se o encontro de gigantes. Iniciava uma batalha épica que determinaria o futuro daquele modesto reino. De um lado, a dupla de bravos guerreiros com arcos empunhados e flecha com veneno mortal em sua ponta. De outro lado, o gigante dragão com suas garras e dentes experientes de tanto trucidar animais. Eis que se passa naquele momento, em poucos segundos, na cabeça de um dos guerreiros, o seguinte pensamento: que monstro grande, não tem como vencê-lo. E ao mesmo tempo, em frações de segundo, na mente do segundo guerreiro, passa outro pensamento: que monstro grande, não tem como errar. Então, aqui nós temos a análise dessa metáfora, gente. E aí nós vamos nos reconhecer nessa metáfora. E aí nós vamos compartilhar, né, as nossas informações. Vocês podem fazer ali via Meet, podem também falar, né? O guerreiro que pensa: que monstro grande, não tem como vencê-lo. Negativo. O guerreiro que pensa: que monstro grande, não tem como errar. Positivo. Quem quiser compartilhar ali via chat ou as reações dos emojis na Meet, ou quem quiser falar, fique à vontade. Posso compartilhar algumas coisas? Claro, Rita, pode falar. Então, eu sou como o guerreiro que pensa que a gente não tem como errar, né? Que eu considero isso um pensamento positivo, né? Um pensamento positivo. Se a gente for, durante os desafios nossos, do dia a dia, se a gente for pensar negativamente que a gente não vai poder vencer, aí eu acho que não compensa nem a gente sair de casa para trabalhar, né? Eu penso assim, eu levanto, quando eu coloco meus pés no chão pela manhã, eu penso assim, vou vencer todos os desafios do dia de hoje, né? E acho que isso é muito importante, porque senão se a gente já vir derrotado para o trabalho, a derrota vai nos levar ao fracasso, com certeza. E a nossa cabeça, ela tem um poder muito grande, né? Aquilo que a gente pensa, a gente consegue realizar. Então, na minha cabeça, sim, eu sou aquela que vou tentar vencer o dragão de todas as formas. Pode até ser que eu seja derrotado por ele, mas eu não vou cair sem lutar. Esse é o meu pensamento. Com certeza. Ali, né, é para a gente ter assim, a gente tem noção, mas às vezes a gente põe no automático e não tem noção, né, não para pensar no tamanho da nossa demanda. Marcos, pode falar? Bom dia a todos. Professora, por ser uma metáfora, então a gente pode fazer as comparações. Eu já comparo, como a gente falou, a senhora falou de educação especial, e eu sou professor em AEI, né? Estou muito tempo dentro da sala de aula, como sala de recursos. Então, no caso, eu posso estar colocando também que essa mentalidade guerreiro somos nós mesmos, nosso dia a dia. A gente não vai colocar um aluno como um dragão, né? A gente vai fazer a metáfora. Mas tem alunos que chegam para nós, que vêm lá do ensino fundamental 1, que é uma realidade para ele lá. Quando ele chega para nós, é totalmente diferente. Até ontem eu estava brincando com alguns alunos aqui no pátio, falei, gente, parece que vocês têm uma mentalidade de criança ainda, vocês não cresceram ainda. Mas daí que eu fui lembrar, eles estão com um mês só aqui no ensino fundamental 2. Então, às vezes, eles são destemidos, eles não têm medo. Nós que temos que mostrar para eles como que é trabalhar, como que é fazer o dia a dia. Então, eu acho que essa metáfora é muito importante. Até esse texto eu quero levar para alguns alunos do ensino médio, para mostrar para eles que a gente tem que ser destemido. A gente não pode ter medo das coisas que vai enfrentar lá na frente. A gente tem que ter capacidade de assimilar, de entender, para a gente ver como que dá para fazer melhor. Errar, todos nós vamos errar. Não tem como a gente não errar, né? Porque o erro também está junto conosco. Não é só de acertos que a gente vive, a gente também tem os erros. Mas procurar cada vez mais diminuir essa porcentagem de erro. Então, eu penso isso, professora.
Bacana, legal a sua contribuição também. Muito boa. A Daniele também escreveu ali no chat, né? No momento de maior tensão se manifestam os traços mais profundos da mentalidade de cada um. Muito bom. Até com relação, Marcos, ao material, né? O texto, gente, todo o material que a gente compartilha aqui, ele fica disponível lá no Classroom, tá? Vocês têm acesso. Ele está dentro do material do PowerPoint, ele está linkado, é só clicar em cima, tá? Mentalidade de guerreiro, ele está linkado, e aí vocês têm acesso ao texto, tá? E aí vocês podem utilizar o material no dia a dia de vocês, que é bem interessante, tá? Todo esse material vocês podem compartilhar e utilizar também. Mais alguém, gente, quer contribuir com alguma situação? Bacana. E é bacana, gente, essas contribuições, porque é justamente a troca. Porque cada um traz uma experiência, né, do que está atuando, do que está trabalhando, do que já vivenciou, e aí traz essa experiência e a gente faz as trocas e tem um olhar diferenciado. Então, isso é bem válido, né, para a nossa realidade. E que nem eu falei, a gente não se dá conta, às vezes, a gente não para pensar, né, com relação à nossa rotina. Às vezes a gente põe no automático e vai fazendo, né? A gente não para pensar nessas demandas. E depois, quando a gente for fazer uma em ação, aí vocês vão ver bem ali a questão dessas atribuições dessas demandas, como são inúmeras. E às vezes a gente não para pensar. A gente chega e começa a executar, chega e começa a executar. Por isso que é importante sempre a gente fazer o planejamento dessas ações. Na nossa experiência, gente, as nossas equipes se reuniram nos dias de estudo e planejamento para dar o start, né, ao ano letivo de 2025. Em relação às frentes do plano de ação da escola e do seu planejamento estratégico para o ano de 2025. E aí, quais foram os encaminhamentos direcionados? Então, nós temos aqui, principalmente, né, por conta da questão do SAEB, que nós temos esse ano. Qual foi a construção do painel de recomposição de aprendizagens em sua escola? Quais as ações específicas que foram planejadas para a realização do SAEB? Então, quando a gente fala do plano de ação, então, toda escola tem um plano de ação, né? Então, o plano de ação, então, vou falar mais ou menos assim por alto, na minha escola, a gente já tem um plano de ação anual, né? E ano após ano, a gente faz uma adaptação, a gente retira, a gente insere e a gente faz todo o início do ano, nos dias de estudo e planejamento, junto com os professores. Então, é um momento, né? A gente tem lá um momento na agenda em que a gente senta, abre lá o computador e projeta no multimídia, e os professores olham e eles contribuem naquele dado momento, e no ato a gente vai inserindo, adaptando, tirando, excluindo, enfim. E eles gostam porque eles fazem essa contribuição ali no ato, né? E vê que vamos executar isso, vamos. Daí digita lá no ato, eles já olham, salva e pronto, está feito o plano de ação. Então é um momento, né, que a gente faz, e ali a gente já faz as ações, já fizemos as ações específicas para o SAEB. Então, quando a gente acessa os dados da escola no site do saeb.inep.gov.br, que a gente vai fazer esse exercício aqui numa reunião para frente, a gente vê lá os dados da escola, vê o último, né, dado, né, com relação ao SAEB, foi 2023. Qual foi o nível de proficiência? Foi tanto. Vamos projetar uma meta
né, que foi o que a gente colocou no plano de ação, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Qual vai ser a nossa meta? Como que nós vamos melhorar isso? Então, esse ano nós contamos com as disciplinas, né, de língua portuguesa e matemática na questão da recomposição de aprendizagem, que é algo novo que entrou esse ano, que anos anteriores não tinha. Então, isso foi inserido no plano de ação esse ano. Como vamos fazer? Né? E aí os professores começaram a colocar, né, quais estratégias dentro, né, das possibilidades que a escola tem e que eles também têm naquele momento para trabalhar dentro da escola, com os laboratórios, com as plataformas, enfim, para conseguir atingir essa meta para o SAEB desse ano, né? E claro, não ficou só a encargo dos professores de língua e português e matemática, né, dentro do painel de recomposição de aprendizagem. Aí todos os professores dos demais componentes curriculares também auxiliaram e vão auxiliar nesse processo, porque não é um trabalho fragmentado, isolado. Claro que agora tem esse componente, tem essa área específica para trabalhar essa recomposição da aprendizagem em específico, né, mas nós sabemos que é um trabalho em conjunto. Então, foi feito, né, essa explanação, essa construção do plano de ação, nós desenvolvemos em linhas gerais dessa maneira. Tá? Alguém quer dar alguma contribuição que, de repente, a sua escola fez, né, que foi um pouco diferente? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Tranquilo? Foi mais ou menos nessa linha também? Isso, na nossa escola aconteceu dessa forma, né? A gente já tinha alguns professores já inscritos, né, que são padrão da escola para trabalhar a recomposição das aprendizagens no nono e nos terceiros, né, que já são professores padrões. E eles, né, e isso eu achei um ponto bem positivo. São professores que já vêm trabalhando com os alunos, já conhecem a clientela, né? E eu achei esse um ponto bem positivo, né? Diferente de algumas escolas que infelizmente não têm padrão, tiveram que vir professores novos para assumir essas turmas de recomposição. Então, assim, nós fizemos exatamente isso, as ações que esses professores estarão desenvolvendo durante o ano para fazer essa recomposição e trabalhar justamente as nossas deficiências, né, de 2023 para avançar, né, porque o objetivo é avançar. Então, os nossos professores aqui são professores que já conhecem os alunos, já trabalharam com esses alunos nos anos anteriores, então já tem, assim, já começaram com essa experiência de conhecer os alunos e saber aonde cada um precisa de mais atenção, né? Eu achei esse um ponto positivo na escola, por ser uma escola pequena, eu achei esse um ponto bem positivo, diferente da escola do ano passado, que eu trabalhava, que vieram todos os professores novos, que não tinham professores padrões na escola para trabalhar língua portuguesa e matemática, né? Então, são professores, não que vá denegrir o trabalho de jeito nenhum, mas a questão é do ponto de partida, né? Normalmente, o professor que não conhece sua clientela, que não conhece os alunos, ele tem um ponto de partida. E o professor que já trabalhou com esses alunos, que já conhece esses alunos, ele tem outro ponto de partida, né? São pontos diferentes. E eu achei isso um ponto bem interessante no nosso planejamento estratégico. Eu comecei na escola esse ano, eu já trabalhei alguns anos aqui atrás, né? Mas ano passado não. Então, eu achei isso, sim, eu achei fantástico, porque eu fiquei com os terceiros anos, com o ensino médio, e os professores são professores que eles já falavam claramente o nome dos alunos. Ah, fulano está aqui, fulano está ali, a gente sabe a deficiência dele, vamos trabalhar, a turma tem mais dificuldade nisso, a turma tem mais dificuldade naquilo. Então, esse eu achei que foi um diferencial, tá? Achei um diferencial dentro do nosso estudo de planejamento. Legal. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito?
Tranquilo, né, gente? Basicamente são, né, a estrutura, a organização, ela se compõe mais ou menos dessa maneira, né? Aí o desmembramento depois vai de acordo com cada planejamento, aí tem os adendos posteriores, né? Fundamentando a prática. Planejar é fundamental para a implementação dessas ações, entretanto, é apenas o ponto de partida para que os objetivos sejam alcançados. Pedagogo, você, enquanto líder, precisa. O que nós precisamos? Conhecer, comunicar com clareza e assertividade, acompanhar, orientar, avaliar e realizar feedbacks. O planejamento estratégico requer o acompanhamento das ações implementadas e a avaliação dos resultados alcançados. É o esforço destinado para produzir decisões fundamentais e ações que guiem a organização em seu modo de ser e fazer, orientado para resultados com forte e abrangente visão do futuro. Luck 2009. As ações estratégicas, gente. O que nós precisamos, né, para obter essas ações estratégicas? Identificar os problemas e suas causas durante o processo, sugerir soluções possíveis para os problemas, levantar questões quanto às estratégias e às previsões realizadas, encaminhar providências a partir das informações coletadas e aumentar as possibilidades de êxitos das ações desenvolvidas. Com relação às frentes pedagógicas, as estratégias para a organização do primeiro trimestre, essas frentes nós acabamos discutindo já nesses primeiros momentos. Painel de recomposição das aprendizagens, agenda de acompanhamento de hora-atividade, cronograma trimestral, orientação às famílias, fluxo letivo do ano anterior, agenda de observação de sala de aula, estudantes do AE, PMA, PAN, orientações sobre o SAEB, transição entre etapas. Então, são várias frentes pedagógicas que vão acompanhar ali estratégias para a organização do primeiro trimestre. E dentro de cada uma dessas frentes, gente, vocês vão perceber que existem muitas demandas dentro dessas frentes. E dentro dessas frentes, com cada demanda que vai compor essas frentes, nós temos que cuidar muito, porque nós vamos ter ações que são imprescindíveis, ações que são importantes, que são urgentes, que precisam ser feitas no ato, que são imprescindíveis para o funcionamento, que precisam ser feitas de imediato, ações que são importantes, mas não são tão urgentes, elas podem ser postergadas, só que não por muito tempo, né? Então, tem que ser mediado ali o tempo, né? Posso deixar para depois, mas tem que ser feito no turno ainda, no meu turno ainda, não pode fugir dessa manhã. Ações que são circunstanciais, que elas aparecem, mas eu posso delegar alguém para fazer, não preciso eu fazer ali de imediato, mas eu preciso fazer o quanto antes, e ações que eu posso colocar na minha agenda e que eu posso desenvolvê-las durante o ano. Então, é uma demanda muito grande que existe em cada uma dessas frentes, e que vocês vão ver. E nós temos um primeiro trimestre, temos um segundo trimestre, temos um terceiro, e depois ainda tem um fechamento do ano. E falando dessas frentes, com as demandas, nós temos aqui a matriz de Eisenhower, que é justamente dessas ações essenciais, importantes, circunstanciais e desejáveis, que eu estava falando nesse dado momento. Então, compartilhando aqui com vocês, essa matriz de Eisenhower vai ser o nosso trabalho do Em Ação. Então, gente, prestem bem atenção aqui. Então, essa matriz de Eisenhower, ela trabalha com 4
situações. O quadro 1, que é o faça agora, ele é urgente e importante. São ações essenciais que precisam ser feitas agora. Outras pessoas dependem dessa ação. Então, você precisa executar. Quadro 2. Ela é importante, mas ela não é tão urgente. Ela pode ser uma ação postergada, só que não por muito tempo. Precisa ser eliminada quando der, faça. Quadro 3. É uma ação que ela é urgente, mas ela não é importante. É uma ação circunstancial. Na rotina escolar, elas podem ser razoavelmente previstas. Então, elas surgem de uma forma inesperada. De repente, aparece uma situação lá, é uma ação que pode se tornar essencial, você pode delegar alguém para fazer, mas elas precisam ser feitas e têm que ser feitas no menor tempo possível. E o quadro 4 é uma ação que ela não é importante e não é urgente. É uma ação desejável que você pode colocar lá na sua agenda. Ela pode ser feita no decorrer do ano. São vontades suas e não são demandas obrigatórias. Podem te ajudar a crescer e se destacar. Trazem benefícios, mas não há risco se não forem feitas. Certo? Então, recapitulando. Quadro 1 é urgente e importante, é essencial. Faça agora. Quadro 2 é uma ação que não é urgente, só que ela é importante. Decida quando fazer, mas faça. Ela pode ser postergada, mas não por muito tempo. Ela tem que ser feita ainda ali no teu turno de trabalho, naquele dia. Quadro 3 é uma ação circunstancial, surge de forma inesperada, precisa ser feita no menor tempo possível. Delegue alguém para fazer ou você mesmo pode fazer, dependendo do teu tempo. E o quadro 4 é uma ação desejável, não é urgente e também não é importante. Você pode colocar ali no teu caderninho e no decorrer do ano você pode ir fazendo e ir eliminando conforme a sua demanda. Certo? Então, essa é a matriz de Eisenhower. E nós vamos trabalhar com esse quadro no nosso Em Ação. Tá? É bem tranquilo. E aí eu vou mostrar para vocês, gente, o exemplo de como que vai ser o nosso Em Ação. Então, como será? Então, aqui nós temos o exemplo da atividade, tá? Então, vai vir aqui uma frente, tá? Frente, acompanhamento de hora atividade. Então, ele vai trazer aqui várias ações, tá? Estão todas misturadas. E aqui embaixo estão os quadros. Ó, o quadro 1 das ações essenciais, que eu falei para vocês, que é o faça agora. Quadro 2, as ações importantes, que é uma ação que você pode postergar, mas não por muito tempo. Quando der, faça. Quadro 3, ação circunstancial, surge de forma inesperada, delegue ou faça você mesmo, mas quando der, faça. E o quadro 4, ação desejável. Ponha lá na tua agenda, pode fazer durante o ano, não tem problema se você não fizer agora. E aqui, vocês vão dar um Ctrl+C na ação e vão distribuir conforme as ações. Se ela é urgente, não urgente, se é circunstancial, e vão colocar nas matrizes, certo? E vão completar os quadros.
conforme vocês forem completando, quer ver? Vou abrir aqui o quadro para vocês verem. Ai, saiu do compartilhamento, né? Deixa eu compartilhar de novo. Não sei por que saiu. Não tem problema, a gente compartilha de novo. Aqui. Então, aqui. Conforme vocês vão identificando, né, uma ação e vão colocando no quadro, a hora que vocês clicam aqui que vocês já utilizaram essa ação, ele risca para vocês saberem que, opa, esse aqui eu já utilizei, porque como está tudo misturado, né? Aí vocês colocam aqui e clicam no quadrinho para saber que vocês já utilizaram essa ação, tá? E aí vocês vão distribuindo aqui nos quadrinhos, tá? Vou dividir vocês, gente, em grupos. Grupo 1, grupo 2, e eu acredito que até no máximo, não sei se vai dar 3 grupos aqui, tá? Porque o nosso grupo de estudos é um grupo pequeno, tá? Como que vocês vão saber? Vai estar escrito na sala temática de vocês, grupo 1, é só dar o aceite para entrar. O documento, aqui em cima, ó, gente, grupo 1, tá aqui, ó, grupo 1. Aqui vocês colocam o nome de vocês, frente, SAEP. Aí desce, está aqui o quadro. No mesmo documento, grupo 2, tá aqui, ó, grupo 2, coloca o nome, aqui estão as ações, aqui estão os quadros, fechou. E caso nós tenhamos o grupo 3, tá aqui, ó, grupo 3, coloca o nome, frente, e aqui estão os quadros. Tá? Então, eu vou ver se vai dar 3 grupos aqui. No máximo 3 grupos, não vai dar 4 grupos. Deixa eu copiar o documento. Entenderam a atividade, né? Então, é só fazer a distribuição conforme a matriz de Eisenhower, e aqui em cima estão os grupos. Assim que vocês terminarem, vocês vão ter uns minutinhos ali na sala temática para vocês fazerem a atividade, tá? E assim que vocês retornarem para a sala principal, cada grupo vai fazer o compartilhamento de como fez essa distribuição conforme a matriz de Eisenhower, tá? Vai falar um pouquinho ali de como conseguiu fazer essa divisão de acordo com a matriz. É bem tranquilo. Daí, o que vai precisar? Vai precisar que o grupo tenha um redator e um relator depois para compartilhar. A Nilza levantou a mão. Oi, professora. Está conseguindo ouvir? Estou ouvindo, sim. Nós estamos com um problema de reforma, aqui está um barulho tremendo aqui. Eu vou só entrar no grupo, ele sair um pouquinho, porque uma criança autista, ele está em crise, e eu consigo acalmar ela, e aí eu vou entrar no grupo, vou sair um pouquinho para atender a criança e já volto daí, tá? Tudo bem, tranquilo. Ela entra em crise, ela fica fora da sala, daí comigo ela se sente bem e eu consigo ir acalmando ela, tá bom? Tudo bem. Gente, então eu vou compartilhar com vocês o documento no chat, tá? Para vocês irem abrindo, já para vocês terem acesso ao documento. Aí no grupo vocês já combinam, né? Quem que vai conseguir abrir para ser o redator, e depois vocês combinam quem que, né, pode ser o relator. A hora que eu abrir a sala temática, vocês só tem que dar um ok para poder entrar na sala, tá? Na sala dos colegas ali de vocês, senão vocês não conseguem entrar na sala, daí o grupo fica desfalcado, tá? Porque já é, o nosso grupo das 10h10 já é um grupo pequeno, tá? Então eu vou pedir, por gentileza, que vocês dêem um aceite a hora que eu dividir o grupo, para que o grupo não fique desfalcado.
Então, eu vou tentar fazer aqui pelo menos 3 grupos, 4 grupos vai ser impossível. Então, vamos lá, vocês me deem um minutinho aqui, enquanto eu organizo as salas temáticas. Eu vou ver como que fica com 3. E aí, no mesmo documento, vocês têm acesso a todos os temas. Aí só vejam quem, né, na própria sala temática vai estar escrito grupo 1, grupo 2, e aí vocês sabem ali qual tema que vocês vão trabalhar. Aqui, ordem aleatória. Ver como é que vai ficar aqui. Vai ficar 2 grupos, tá, gente? Mas 2 grupos aí dá legal para vocês trabalharem. Então, eu vou abrir as salas. Dois, três.
Com uma Nilza aqui, mas tem duas Nilza. Professora, tem um barulho aqui que eu tive que conectar no meu celular para me ouvir a professora. Eu não estava conseguindo conectar. Eu vi você lá e daí eu vi que você estava aqui também. O celular eu não entrei, eu deixei. Nossa, isso é uma reforma da escola, mas pensa o barulho que está. Nossa Senhora. Eu saí até da minha sala, que estava aquele cheiro de poeira, que estão quebrando, aí fecha a janela, ela entra pela poeira. É importante, né, para a escola ficar bonita. Mas deu tudo certo. Em cima do pedido. Deu certo, né? Ai, que bom. Legal, todos retornaram já à sala principal, maravilha, gente. Então, eu vou iniciar aqui o compartilhamento do documento, né, para a gente iniciar o compartilhamento das ideias ali que vocês conseguem organizar. Esse tem ação, essas atividades que estão sendo feitas, vai ter que pôr ele em algum lugar, como o outro formador a gente fez ou não? Não. Esse aqui ele fica no Drive aqui mesmo, tá? Mas não vai precisar copiar link, colar, teve alguns que tinham que fazer isso. Não. Não, né? Não precisa, não. Esse fica aqui mesmo. Inclusive, depois, até para vocês consultarem, ele fica no Drive, tá? É um material que fica à disposição de vocês, tá bom? Gente, então, iniciando aqui as apresentações, tá? Iniciando o compartilhamento das ideias, vamos fazer aqui tivemos a divisão de dois grupos, tá? Com duas frentes de trabalho, não ia dar tempo de fazer as outras duas frentes, porque ia ficar muito trabalhoso também, por conta da gestão do tempo. Então, nós vamos iniciar aqui as apresentações. Então, o grupo 1, quem ficou de fazer a apresentação do que conseguiu organizar? Eu posso fazer, a gente não discutiu isso, nós nos preocupamos em fazer as divisões, mas eu posso ir falando à medida que a gente vai discutindo, daí os meus colegas complementam ali, por favor. Tranquilo. Tá? Então, as ações essenciais que nós achamos, né, em relação ao SAEB foram identificar os níveis de desempenho, bem como as suas respectivas habilidades, onde a maioria dos estudantes da sua escola se encontram de acordo com os resultados do último SAEB, né? Nós já começamos isso lá no estudo de planejamento e agora colocamos isso como uma ação essencial no dia a dia, tá? Fazer o ensalamento das turmas de terceiro e nono ano de modo diferenciado, né, para que eles trabalhem a reposição de uma forma diferenciada, organizar a agenda de observação de sala de aula dos professores do componente curricular de recomposição das aprendizagens e acompanhamento de hora-atividade. Então, esses 4 nós colocamos como essenciais, tá? As ações importantes que nós consideramos importantes, tá? Planejar a pauta de acompanhamento de hora-atividade com caráter formativo, para orientar os professores do componente curricular e recomposição da aprendizagem em como desenvolver metodologias ativas, atividades diversificadas e instrumentos avaliativos, né? Orientar as turmas que realizarão o SAEB em 2025 sobre o que é a prova, a importância, a realização, a presença no dia da avaliação e a importância das aulas de recomposição de aprendizagem, tá? Aí, publicizar os resultados anteriores do SAEB na escola, para a comunidade escolar e para os professores, para que todos saibam, né, o resultado da escola, e passar nas salas de terceiro e nono anos para explicar para eles sobre a prova, que eles precisam levar a sério os seus estudos, certo? Ações importantes que a gente não pode deixar de fazer de forma alguma. Agora, as circunstanciais, né, aquilo que a gente precisa fazer, né, organizar reuniões
coletivas quinzenais entre os professores do componente curricular, recomposição das aprendizagens de língua portuguesa e matemática, das turmas de terceira série e nonos anos. Como é uma reunião coletiva, a gente coloca isso como circunstancial, porque a gente tem que mexer com a agenda e com as horas, né, com o cronograma todo da escola, para a gente conseguir fazer essa reunião. Então, a gente colocou como circunstancial. Planejar um projeto de leitura e produção de texto para as turmas do terceiro e nono ano, para ser aplicado por meio das plataformas Leia Paraná e Redação Paraná, né? Vai ter que ser junto com o professor de recomposição de língua portuguesa. Produzir um simulado com questão do SAEB e aplicar nas turmas de terceiro e nono ano, a gente colocou como ficou entre o circunstancial e o desejável, né? Porque esse simulado nós colocamos como circunstancial, porque em 2022, esse simulado veio pronto, né? Então, o professor tinha dia que ele aplicava esse simulado mesmo, que era uma prova. Então, a gente colocou aqui como circunstancial, porque vai vir, né? Isso pronto, a gente imagina, a gente só vai aplicar, ver a data para aplicar, tá? Criar um painel com ranking da prova Paraná, para as turmas do terceiro e nono ano, para incentivar a competição entre as turmas, certo? A gente colocou também como circunstancial, porque eu não tenho ranking, por exemplo, só tenho um terceiro ano, então não tem como fazer ranking entre eles, né? Seria só entre os nomes. As ações que a gente deseja fazer, mas é aquela que a gente vai colocar no caderninho lá para fazer o ano todo. Reunião com os responsáveis das turmas do terceiro e nono ano para orientá-los. Essa reunião ela já foi feita no início do ano, mas no decorrer do ano a gente pretende dar uma implementada nisso, né? Trazer um palestrante para as turmas de terceiro e nono ano para falar sobre a importância dos estudos. Também desejável, porque a gente depende de outra pessoa para fazer isso, né? Não é algo que a gente possa fazer sozinho. Organizar grupo de estudos para as turmas do terceiro e nono ano com questões do SAEB, também colocamos como desejável, porque tem escola que não tem espaço físico para esses grupos, né? Para eu trazer esse grupo de estudos, para montar esses grupos de estudo, eu preciso de espaço físico para eles, né? Para eles fazerem esse grupo de estudo, e tem escola que não tem esse espaço físico, mas a gente coloca como desejável. Organizar a agenda de acompanhamento com os professores do componente curricular. Acho que esse a gente colocou já lá em cima, ele veio parar aqui, não sei porquê. Criar um painel de ranking da prova do Paraná para as turmas do terceiro ano, incentivar eles. Veio 2 vezes aqui, ele veio 2 vezes. Criaram 3 vezes ele veio, essa mesma ação, não sei porquê. Fazer uma reunião com as turmas sobre formatura da etapa, discutir possibilidades de arrecadação de dinheiro e apontar que, para participar da formatura, precisa fazer prova do SAEB. Isso aqui a gente achou, até discutimos muito sobre isso, algo bem fora da realidade, né? Até porque a gente recebe orientação sobre a questão de rifa, arrecadação de dinheiro, isso daí a gente achou até um pouco, como estava lá, a gente tinha que colocar em algum lugar, né? Mas a gente acha que isso, a questão de formatura, isso daí é algo bem mais complexo dentro da escola, que não sejamos nós, pedagogos, que tenhamos que mexer com isso, né? Já seria algo que está muito além da nossa função enquanto pedagogos, tá? Se meus colegas tiverem mais alguma coisa aí, quiserem contribuir, teria mais ou menos isso. Parabéns. Ficou bem organizado o quadro de vocês, ficou bem legal, ficou bem bacana, né? Deu para entender ali a organização, né, das ações essenciais, importantes, circunstanciais e desejáveis, tá? Bem bacana. Grupo 2 ficou com a frente recomposição das aprendizagens. Quem que vai se pronunciar para fazer a explanação? Nilza, você fala?
Você não quer falar? Daí você já foi organizando? Tá bom? É que o meu talvez caia, tá? Porque às vezes eu fico com a TV, o vídeo aberto, tudo. Bom, vamos lá. Então, as ações essenciais, o que nós colocamos? Identificar os níveis de desempenho, bem como suas respectivas habilidades, onde a maioria dos estudantes de sua escola se encontra, né, de acordo com os resultados do último SAEP. Organizar a agenda de acompanhamento de atividade com os professores, dos demais componentes, para retomar o planejamento realizado nos dias do estudo e planejamento. Planejar uma pauta de acompanhamento de atividade também, com sugestões, metodologias, as atividades com foco na recomposição. Entregar para cada professor uma lista com o nome dos alunos que precisarão ter, que precisarão, ali estava escrito de uma forma errada, reforçar, recuperar e aprofundar os conteúdos em seus componentes curriculares, né? Criar uma pasta com os descritores do SAEP, de modo paralelo, com os escritores da Prova Paraná também. Incentivar os professores dos demais componentes curriculares a se inscreverem nas temáticas dos formadores em ação também, na recomposição da aprendizagem. Organizar uma agenda de observação de sala de aula, com foco na recomposição da aprendizagem. Aí, como ações importantes, identificar os níveis de desempenho, bem como suas respectivas habilidades, onde a maioria dos estudantes das escolas estão. Organizar ensalamento de todas as turmas. Aqui na minha escola não pode estar ensalamento, tá bom? Que é integral. Organizar ensalamento, planejar e entregar aos professores um cronograma trimestral, com os principais dados do trimestre. Realizar reunião com os responsáveis dos estudantes aprovados por conselho ou reprovados, ou por frequência, né? E que foram aprovados após intensificação da aprendizagem, se liga. E indicar cursos aos professores sobre aprendizagem e uso de metodologias ativas. Pedir que os professores de PMA e sala de recursos conversem com os professores das turmas regulares para explicar o que eles têm que fazer para a recomposição. Organizar espaço virtual com as informações específicas dos estudantes público-alvo e sala de recursos, PMA, e incluir todos os professores para que possam trocar figurinhas. Na verdade, essa acho que era até circunstancial, acabou indo errado, tá? Mas tudo bem. Ações circunstanciais. Publicizar os resultados anteriores do SAEP, realizar reunião com os pais das turmas dos sextos anos, esses são circunstanciais. E imprimir uma lista de conteúdo do primeiro trimestre e entregar aos professores. Essa questão, quando ele coloca imprimir, por isso que a gente colocou circunstancial, porque ele já tem esse material, a gente sempre manda por e-mail, pelo WhatsApp, PCED manda, tem todo esse material também no RCO. E as ações desejáveis, indicar os níveis de desempenho, né? Os níveis de desempenho, bem como as respectivas habilidades, onde a maioria dos estudantes da sua escola se encontram de acordo com os resultados do último SAEP, e organizar um mural da escola, um mural na sala dos professores e montar uma pasta com dicas de como realizar as recomposições de aprendizagem. Essas são quando a gente tiver mais tempo, né? São desejáveis. Ok? É isso, Fernanda. Não sei se mais alguém quer falar, o Wagner ou a Nilza. E todas as ações, na verdade, que a gente vê, são importantes né, e essenciais, né? Mas, olhando, a gente tentou separar, mas para a recomposição, praticamente todas elas são muito importantes, né? Legal, bacana, parabéns, gente, pela contribuição de vocês. E é interessante mesmo quando a gente observa, né, as frentes e as ações, dá a impressão que todas, né, são importantes e que precisam ser feitas naquele dado momento, parece que precisam ser feitas no mesmo dia. Algumas a gente percebe que realmente podem ser feitas posteriormente, mas a maioria delas, né, a gente percebe que, puxa vida, parece que a gente precisa fazer já, né? E aqui, gente, só para vocês verem, o documento tinham outras frentes, tá? A frente de observação de sala de aula, tá? E tinha a frente fluxo do ano letivo anterior. Mas daí ia ficar muita coisa para eu também atribuir para os dois grupos fazerem, né? E aí não iria dar tempo, mas é que a quantidade de colegas aqui no nosso grupo, daí ficaria muita atividade, daí era para ter outros grupos que trabalhariam com esses temas. Esse documento, ele fica à disposição no CLES, tá? Vocês podem pegar esse documento
documento lá e podem fazer uma cópia para vocês, até para vocês verem essas frentes e verem essas ações aqui. Quem quiser, tá? Fica disponível lá no Class, pode ficar à vontade para dar uma olhada e até mesmo fazer uma cópia, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu voltar aqui para nossa... Fernanda? Oi. Oi, eu vou precisar sair uns 10 minutinhos antes hoje, tá? Porque a gente tá com falta de funcionário aqui, eu vou precisar ajudar no almoço. Ah, tranquilo, não tem problema, eu deixo anotadinho aqui, tá? Que daí você vai precisar sair antes para não ter problema depois ali. Tá bom, beleza, né? Obrigada. Tranquilo, obrigada a você. Então, gente, dando sequência aqui a nossa... Foi muito bacana, né, os compartilhamentos, né, das ações. Não se preocupem com a questão do certo ou errado, fiquem tranquilos com relação a isso, né, eu vi que vocês ficaram, bacana, né, vocês ficaram bem preocupados ali com essa organização do quadro, mas é justamente para a gente ter uma noção dessa demanda e como que a gente organiza essas atividades no nosso dia a dia, para a gente não se sobrecarregar, até mesmo com essas demandas dessas atividades. Então, é para a gente poder se organizar melhor com relação a isso, tá? Aqui, gente, retomando, eu tinha mencionado na primeira reunião, então eu vou retomar nessa reunião a questão das atividades avaliativas, né, que já estão postadas no Google Classroom. A atividade avaliativa 1, tá? Orientação pedagógica SAEB, que vale 4 pontos, a data de entrega 4/4. São 2 laudas, não sei se alguém já teve oportunidade de dar uma olhada no formato doc, 2 laudas para preenchimento. É um preenchimento bem tranquilo, só antes de vocês abrirem o documento propriamente dito, observem as orientações que foram prescritas para vocês antes de abrir o documento, tá? Antes de vocês preencherem, tem as orientações lá, qualquer dúvida vocês podem perguntar. Para fazer o preenchimento, né, e a verificação dessa atividade, aí vocês vão acessar o site do SAEB, né, .inep.gov.br, né, é bem tranquilo, onde vocês vão coletar os dados da escola de vocês, que é um preenchimento ali dos dados, dos níveis de proficiência que vocês pontuaram na escola de vocês do último SAEB do ano de 2023, tá? A escola que não teve SAEB, que não tem SAEB, que não pontuou, pode coletar os dados do Estado para essa atividade. Então, está lá na orientação também, porque muitas vezes a escola não tem aplicabilidade do SAEB, e nessa atividade aqui vai trabalhar basicamente com dados. Então, vai precisar abrir o site do SAEB para fazer, né, desenvolver essa logística ali e preencher os dados. É uma atividade bem tranquila, com base em dados, tá? Nível de proficiência. Então, a escola que não pontuou, que tem escola que não teve, né, não teve quórum, ou que, enfim, N situações aconteceram, ou escola que não tem SAEB, vai trabalhar com os dados ali do Estado para preencher esta atividade, ok? A atividade número 2, a atividade que é o relato de implementação, é uma atividade que ela já tem mais laudas, né? O valor dela, 6 pontos, data de entrega, 11/4, formato de PowerPoint. A escola que tem SAEB, fica mais tranquilo de vocês coletarem os dados da atividade avaliativa 1 para colocar aqui algumas situações na atividade avaliativa 2. A escola que não tem SAEB, coletou os dados do Estado para preencher a atividade avaliativa 1. E a escola que não tem SAEB, como é que vai fazer a atividade avaliativa 1? Pode trabalhar com os dados da prova Paraná e fazer a atividade avaliativa 1, preenchendo os dados que estão sendo solicitados
lá nas laudas. Ah, mas a minha escola também né, tem outra dinâmica e não tem prova Paraná, né? Vai trabalhar, então, com os dados da sua avaliação externa, a avaliação interna de língua portuguesa e matemática, preferencialmente nono e terceiro ano. A avaliação interna do ano do fluxo de 2024, correlacionando com as taxas de evasão, abandono, frequência, taxa de aprovação e reprovação. E vai trabalhar com esses dados aqui, contemplando metas para o ano de 2025, colocando ali no seu relato de implementação como que você vai contemplar e superar essas metas, né, como ficou o ano de 2024 e como que você vai superar essas taxas, né, da avaliação interna para o ano de 2025. E a escola que tem SAEB vai contemplar o SAEB no relato de implementação, que é nada mais, nada menos os dados do plano de ação que foram trabalhados lá no início do ano, que a gente discutiu no início da nossa reunião aqui, que foi colocado no plano de ação da escola já no início do ano. Vai colocar aqui no relato de implementação, já vai estar praticamente encaminhado, tá? Então é bem tranquilo. Só antes também de estar clicando no documento e estar preenchendo, leiam também as orientações que já estão prescritas antes, com relação a essas situações, tá? Iniciem lá, né, com a observação da escola que tem o SAEB, aí fica bem pontual, né, a situação de você estar contemplando essas situações. A escola que não tem SAEB tem prova Paraná, nono e terceiro ano, língua portuguesa e matemática, né, sempre. Não tem prova Paraná, índices da avaliação interna, vai trabalhar com a avaliação interna da sua escola, do ano de 2024, metas para 2025, certo? Bem tranquilo. E aí você vai colocar lá, vai ter o início em que você vai preencher o nome da sua escola, qual que é a modalidade, né? Às vezes é a escola do campo, se é cívico-militar, e aí, né, que você vai, né, já contemplar ali se ela tem SAEB, não tem SAEB, qual que é a modalidade. E aí você vai trabalhar com essas situações aí que eu já relatei para vocês, certo, gente? É bem tranquilo. Mas sempre olhem as instruções e eu vou estar retomando com vocês essas atividades nas outras reuniões também e a gente vai estar discutindo, mas é bem tranquilo. Aqui, gente, nós temos o nosso formulário, onde eu vou postar para vocês aqui no chat e vou pedir a gentileza de vocês preencherem, é onde vocês vão estar registrando as impressões de vocês desse nosso segundo encontro com relação ao aprendizado, ao que vocês tiveram, né, desse nosso estudo de hoje, né, esse nosso momento em ação, as impressões que vocês tiveram e vocês vão registrar no Google Forms, precisa estar com o @escola de vocês para poder acessar o formulário, tá? Então já está disponibilizado no chat, vou dar uns minutinhos ali para que vocês possam preencher, é muito importante essa contribuição de vocês nesse formulário, tá? Então, já está disponibilizado. Vou pedir para que vocês preencham. Quem for terminando, só dá um joinha ali, um ok. A turma nossa, gente, é a turma V. Coloquei no chat ali também.
Isso, Maricleia, turma V. Rita, tranquilo, precisa acompanhar a saída do turno, né? Marcos levantou a mão? Já terminei, professor. Ah, beleza, obrigada. Professor, depois eu vou mandar uma pergunta para a senhora via WhatsApp a respeito da implementação, tá bom? Tudo bem. Tá? Ou se a senhora preferir, eu fico aqui daí no final, já pergunto para a senhora daí. Pode ser, né? Rapidinho? Pode. Então tá. Eu fico aqui, fica mais fácil. Legal, gente. Quem já for terminando, né? Aqui nós temos a síntese da nossa reunião, né? Após as nossas discussões e até, né, após esse encontro, como que a gente percebe que a organização estratégica das ações pedagógicas impactam na aprendizagem dos estudantes, né? Se você tem planos para 1 ano, plante arroz. Se você tem planos para 10 anos, plante uma árvore. Se você tem planos para uma vida inteira, eduque pessoas. Provérbio chinês. Gente, finalizamos então, né, o nosso encontro de hoje. Esse material, como eu já mencionei, ele está disponível no Google Classroom. O documento que vocês produziram, vocês podem entrar no documento, ele está como forma de link, vocês podem fazer uma cópia, tá? Para vocês terem, para vocês, que é bom, né? Interessante. Até a metáfora que nós lemos lá no início também vocês podem fazer uma cópia para vocês trabalharem com professores, dia de estudo e planejamento, né? Algo diferente que às vezes a gente não tem ideias. Aqui a gente, né, tem essa possibilidade. Semana que vem é feriado, né? Mas não afeta a nossa reunião, porque a nossa reunião cai numa quinta-feira. Então, quinta-feira que vem seguimos normalmente com o nosso roteiro 3, né? Então, desejo a vocês um bom restinho de semana, um bom feriado a todos. Fiquem bem. E até a próxima semana. E qualquer dúvida, a gente nos falamos ali pelo WhatsApp, aquele esquema, quem precisar de reposição, que não consiga assistir a aula, né, na quinta-feira, sempre me dá um alô lá, certo?